Crenças limitantes. Já ouviu falar? A gente já está aprendendo o que é também. Quem está orientando a gente é o empresário e palestrante Arthur Chiniachik. Olha, quem está pedindo o contato do Arthur, que a gente está recebendo aqui, a produção está colocando o tempo todo o Instagram dele, os contatos dele também, para você ficar por dentro, fazer suas perguntinhas. Fica à vontade para participar também, viu? Tá aqui para vocês bem aqui embaixo, tá bom? Bom, a Sol vai dar um toque bem gostoso agora, né, Sol? Eu adoro, acabei de pedir para fazer um para mim. Arroz com feijão, gente, aquela combinação deliciosa e consagrada pelos nutricionistas. Alimentar e cuidar bem de quem a gente ama é o grande objetivo do feijão e arroz Tarumã. São valores passados de pai para filho, de família para família, de geração para geração. Por isso que a Tarumã trabalha para oferecer qualidade, praticidade e muito sabor nos momentos mais gostosos do dia. E todos os dias o feijão e o arroz Tarumã estão presentes nas mesas das famílias da região, levando o quê? Sabor, saúde para nossa gente. Feijão e arroz Tarumã, verdadeiro sabor da comida brasileira, Luquinha. Perfeito, Sol. Bora para a rua com o Eugênio? Vamos lá. Sol, ao longo da vida, nós temos várias dúvidas, muita coisa que talvez nos impeça de chegar onde a gente quer chegar. Mas e quando a gente ainda está lá naquele começo, quando a gente ainda está escolhendo o que vai fazer, a Eduarda tem uma dúvida sobre isso. Eu concordo com essa parte, eu tenho um sonho muito grande de ser empreendedora. Mas eu acho que muitas coisas me levam a baixar um pouco minha cabeça e falar, não, isso não vai dar certo. A gente vê a situação do Brasil em crise, tudo é muito difícil. Eu fico pensando, e os gastos, e se não der certo? E se, alguma forma, isso me deixa mais para baixo, me deixa mais frustrada do que tentar. Acho que o tentar já me deixa muito mais assustada do que talvez eu não consiga, talvez eu consiga. Então, doutor, será que essas crenças limitantes nos impedem até de tentar? Tentar ou não tentar, Arthur? O friozinho na barriga. Eu vou falar para vocês, a maior parte das pessoas que sofre, ela já sofre por não fazer. Ela não consegue ter o ímpeto e a motivação necessária para dar o start. A crença ela pode surgir de duas maneiras, ou ela surge de maneira externa ou ela surge de uma maneira interna. No caso dela, fica nítido que a gente tem os dois. Tem tanto ela ouvindo o mundo falar que empreender é difícil, quanto ela se repetindo internamente, empreender é difícil, empreender é difícil, empreender é difícil. Então, o que é importante para ela? De que ela verifique o quanto que realmente é importante para ela empreender. E a partir disso, ela entenda que é tão difícil empreender quanto é difícil você ter uma carreira CLT. E aí é o tipo de dificuldade que a gente quer enfrentar. Mas é importante que o primeiro passo nasça dela parar de se repetir, é difícil, é difícil, é difícil, porque aí, de novo, tudo que a gente põe foco expande e a gente começa a ver mais os problemas que existem em empreender. Tem uma frase que eu acho que você gosta bastante também, de Rousseau, que ele disse, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, não sabendo, quando a gente não conhece o que é impossível, a gente entra no desafio, né? Por isso que muitas vezes é mais fácil você ajudar uma pessoa que está com a página em branco, que nunca fez nada, do que alguém que já tem uma crença ali. Porque aí ela já sabe que é impossível. E quando você pega alguém muito novo que está sendo formado, ele ainda não tem essa crença de que é impossível. Muito legal isso. E engraçado como a insegurança está presente mesmo, viu, Arthur? Na nossa enquete aqui, colocar o resultado aí para vocês, parcial por enquanto, né? Você já perdeu oportunidades na vida por insegurança? Só olha a quantidade, 87% diz que sim. É muita gente, né? E você já ouviu falar em crenças limitantes? Que é o assunto que a gente está mais abordando aqui. 60% eu não conhecia, viu, Arthur? Você de casa pode participar com a gente também pelo Instagram, tá bom? Estou pegando algumas perguntinhas aqui. Eu sei que a Sol está no Face e também estou no WhatsApp. Vamos continuar fazendo pergunta. Pois é, e eu deixei no ar, Arthur, uma pergunta na passagem de bloco, como o meio influencia para que as pessoas ou absorvam ou não essas crenças limitantes que travam a vida? Tá. O nosso meio ele é responsável por muitas das nossas crenças, principalmente as pessoas que estavam na nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. Então, nossos pais ou pessoas cuidadores que criaram da gente, eles podem repetir diversas vezes algo até que isso vire uma crença. Existem duas maneiras diretas de você criar uma crença. A primeira é a partir da repetição. Eu falo tantas vezes seguidas, eu faço tantas vezes seguidas que eu começo a enxergar aquilo como sendo
talvez o único caminho. O segundo jeito é a partir de um choque emocional. É algo muito forte, então pode ser que não tenha sido falado várias vezes algo para você, mas foi falado tão forte, com tanta emoção, no momento que você estava tão vulnerável, que aquilo virou uma verdade absoluta para você. Então é preciso sempre você olhar o quanto que o seu ambiente está repetindo pontos que não são aqueles que você quer acreditar ou o quanto que está tendo um choque em alguns momentos que te impactam tanto que fazem você acreditar que aquilo é uma verdade. Entendi. Agora, quando a gente trava, existe idade para destravar? Não existe idade para destravar, tá? Existe uma única premissa básica para quem quer destravar, que é a pessoa querer. Pode parecer maluco, pode parecer algo muito bobo, mas a maioria das pessoas, ela tem o que a gente chama de ganho na doença. Ter essa crença faz com que ela não precise se desafiar em alguma área da vida dela. Então eu acabo optando inconscientemente, é claro que a maioria das pessoas não quer ter isso de maneira consciente, mas inconscientemente eu não me abro para transformar essa crença dentro de mim. Isso pode ser desde, por exemplo, eu sento numa mesa, todo mundo pensa diferente e eu não me abro. Eles começam a falar e eu começo a olhar para o além, começo a pensar em outras coisas e viajar ali porque eu não estou aberto a ouvir e deixar transformar aquela verdade dentro de mim. Por que a maioria das pessoas falou que não conhece, não sabe o que é crença limitante? Primeiro, porque ninguém ensina o que é isso. Mas segundo, muitas vezes a gente tem a crença tão interiorizada que a gente acredita que essa crença não é algo externo, que essa crença somos nós. Então eu estava até num painel de debate que te trazia os gêneros, o homossexualismo, todo esse ativismo e trazendo pessoas que pensam de uma maneira que não é a certa e eles não acham que eles têm uma trava, eles não acham que eles pensam errado, aquilo simplesmente é uma verdade. Então muitas vezes crenças limitantes são, na verdade, verdades absolutas que nós temos. E essas verdades absolutas, elas precisam ser confrontadas e muitas delas precisam ser quebradas para que você consiga crescer na vida ou deixar de sofrer o mesmo tipo de problema. Ok, então, daqui a pouquinho, Arthur, eu vou pedir dicas para você, para a gente destravar pelo menos um pouquinho a nossa mente. E a gente trocar essas crenças limitantes por crenças que nos levam para frente, para cima. Como que a gente pode fazer isso? Vou dar um assunto aqui, que lindo adotar um bichinho de estimação, né? Mas sabe os cuidados que a gente realmente precisa ter com a saúde deles e até mesmo com a sua? Bora conferir com o Dr. Marcos Massal, veterinário da Polipet, no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje quem mandou a pergunta foi a Juliana. Vamos ver o vídeo. Olá, eu me chamo Ju. A minha dúvida é a seguinte: quando a gente pega um animalzinho de rua, qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Então, Juliana, isso é uma pergunta bem interessante e bastante importante. Quando a gente adota um animalzinho de rua, a gente não sabe a história desse bichinho, não sabe se ele tem alguma doença incubada, se tem algum problema de saúde. Então é importante a gente tomar cuidado também com os animais que a gente tem em casa. Se a pessoa tem outros animais, é importante que eles estejam principalmente vacinados, né? E que a gente não coloque esse animal de rua em contato logo em seguida. Porque ele pode estar carregando alguma doença incubada, né? Algumas doenças bastante sérias, como a sinomose, por exemplo, ou pode ter alguns problemas de saúde, como sarna, micoses, que podem ser passadas para o animalzinho de casa. Então é importante que esse animalzinho, quando você recolha, coloque ele num lugar isolado, né? Para ter um período de observação. Normalmente, nesse período, a gente consegue identificar alguma doença incubada que apareça ou algum problema de saúde. Outra coisa importante também é que você leve esse animalzinho para uma consulta, para um exame clínico, que o veterinário vai examinar e ele consegue detectar vários problemas que podem causar problemas para esse animalzinho e para os animais que estão em casa. Então é importante que você recolha esse animal, cuide da saúde dele, mas também pense, né, preserve a saúde dos outros animais, se você tiver outros animais em casa. Essa foi a pergunta da Juliana. Até a próxima.
Por falar em bichos de estimação, esse tipo de encomenda, se eu recebesse, não ia curtir não, viu, Sol? Uma cobra foi encontrada dentro de uma caixa dos Correios e no momento em que a embalagem passava pelo equipamento de raio-x, viram a cobra lá. Solange, você acredita? Olha A gente já viu pedra, já viu também mandioca, agora cobra, Sol. Né? A bichinha estava dentro de um saco e a encomenda iria ir para Maceió, de Maceió para o Rio de Janeiro, e essa jiboia de 1,5 metro foi levada para a sede do Ibama. Imagina só, judiação do bichinho. Eu não gosto, mas judiação. Nenhuma cobra desse tamanho está sem querer dentro de uma caixa. Com Num certeza. saco. Se ela estivesse fora, tudo bem, a cobra queria fugir do dono porque não estava feliz, o relacionamento aí estava tendo um DR. Mas dentro de um saco, não, né? Agora, será que era um presente isso? Só... Boa, né? Vai saber, né, gente? Boa. Vai saber. A gente vai pedir pro break, não sai daí não, que a gente comenta com vocês que a Polícia Militar e a Maria acabaram, gente, com uma festança no Guarujá, clandestina. A gente já comenta. Agora é momento de carinho.